E aí, meus investidores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui um tutorial mais operacional, mostrando a plataforma do TradingView e como usar o gráfico, que é o que a gente usa para fazer as análises. Então, primeiramente, você entra aqui no site tradingview.com, escreve assim, só escrever assim no Google que vai. E aí você tem que fazer o seu cadastro aqui, ó. Só fazer o seu cadastro, colocar seu e-mail, senha e confirmar o e-mail e pronto. Depois você faz o seu login aqui, ó. Você clica aqui e vai colocar aqui o seu login e sua senha e vai entrar na plataforma. Uma vez que você está logado, vai aparecer aqui, está logado aqui na Vestdesk. Você vem aqui nos gráficos e abre qualquer gráfico que você quiser. Beleza, aqui que começa toda a sua análise. Você sempre vai trabalhar aqui nessa plataforma. Você pode ver que tem muitas funcionalidades, são muitas abas, mas depois que você acostuma, não tem muito erro não. Você acostuma rapidinho e aí você entende o que cada uma delas faz. Então, basicamente, essa aqui da direita a gente não vai utilizar por enquanto. Nós vamos deixar ela de lado. Você pode ver aqui que geralmente a sua, talvez ela esteja aberta sim, mas é só você clicar aqui que fecha. Só um botão, se você clicar ele acaba fechando. A análise começa aqui em cima. Você vê que você tem aqui um gráfico com os candles, mas você tem que saber qual moeda você está, em qual corretora e qual tempo gráfico. Então, basicamente, se você vem aqui em cima, escreve ou o nome da moeda ou então a sigla. Então, eu estou aqui no Bitcoin. Se você quiser ir para o Litecoin, você pode escrever aqui, ó, Litecoin, que vai aparecer o Litecoin em relação ao dólar na Exchange Bitfinex, por exemplo. Você sabe que é cripto porque tem esse B aqui, porque esse gráfico aqui também tem ações. Então, se tivesse alguma ação, por exemplo, aqui, ó, o índice aqui, você vê aqui uma bandeirinha aqui do país, então você vê que não é cripto. Cripto sempre tem o B aqui. Então você pode escrever Litecoin, você vai ver aqui a Litecoin em relação ao dólar, Litecoin em relação ao Bitcoin, aí muda a sigla, né? LTC, BTC, em relação ao dólar USD. E aí você escolhe qual moeda em relação a qual e em qual exchange. Então vou voltar aqui para o Bitcoin, BTC, eu quero ele em relação ao dólar e vou pegar ele aqui ó, na Bitfinex. Então não tem muito erro. Depois que você seleciona a moeda, você tem que selecionar o tempo gráfico. O tempo gráfico você pode apertar aqui, ó, que você vai ver os tempos gráficos que ele está te disponibilizando. Geralmente a gente começa uma análise aqui com o tempo gráfico de um dia, né, para ver uma análise aqui mais de médio prazo, como é que tá. Só que você pode depois refinar colocando um de 4 horas, de 30 minutos, se for fazer um day trade, aí você coloca um de 5 para refinar e de 1 minuto para entrar. Mas aí você também tem um de uma semana, né, para ver a tendência de longo prazo da moeda, igual aqui do Bitcoin. Você pode analisar colocando de uma semana. Às vezes demora um pouco para carregar, dependendo do seu computador, da sua internet. Mas eu vou voltar aqui para o de 4 horas. Então, basicamente aqui, ó, você vai ver a legenda, né, com a moeda, qual moeda você está tradando em relação, que aqui é o dólar, o tempo gráfico e a corretora. Se você quiser sumir com isso, é só clicar aqui ó, que desaparece. Então, temos aqui o Bitcoin com um gráfico de 4 horas, cada candle aqui, os verdes representando candle de alta e o vermelho representando de baixa. Se a gente olhar aqui na esquerda, você vê que você tem uma série de funcionalidades e ferramentas para você usar nas suas análises. Então essa primeira aqui é só um detalhe, né? Que se você quiser mudar a seta para uma cruz ou então para um ponto, você pode utilizar. Geralmente eu uso a seta mesmo. Aqui começam as ferramentas mesmo de análise, ou seja, se você tirar o zoom aqui um pouco, ó, você pode utilizar, fazer uma linha de tendência, né? Então com ela você pode desenhar aqui um suporte, fazer linhas de tendência em todas as regiões aqui, ó. Você desenha à vontade, do jeito que você quiser, a ferramenta é bem livre. E você pode editar a linha também, você pode mudar aqui a cor dela, uma cor azul ou então uma cor vermelha, né, tendência de baixa. Mudar a espessura, se você não estiver conseguindo enxergar direito, colocar ela pontilhada e etc. Tem várias ferramentas. Para mudar é só clicar em cima dela e editar. Você pode pagar por aqui ou então apertando Del no seu computador. Vou deixar uma linha aqui ó, só para a gente ter uma referência. Você pode dar Ctrl C, Ctrl V também nas linhas, não tem problema não, é bem livre. Então aqui a gente consegue ver as linhas de tendência que a gente traça.
Você pode tirar o zoom que elas vão se adaptando. Então não tem muito erro não. É bem prática a ferramenta. Além disso, existem uma série de outras aqui que provavelmente você não vai usar. Geralmente a gente usa mais a linha tradicional, tem setas, mas depois você pode ir tentando ver o que cada uma delas faz. Aqui você pode mexer com o ângulo, fazer uma linha com o ângulo certinho. Então você pode ir testando aí o que cada uma delas faz. Normalmente utiliza-se a linha de tendência reta mesmo. Depois aqui, ó, no Pitchfork, você pode utilizar a ferramenta de retração de Fibonacci. Essa aqui é a mais interessante, porque você vê que tem dezenas aqui. A maioria delas você não vai usar. Geralmente você usa mais essa aqui, que é a retração de Fibonacci. Mas claro, de acordo com o seu estudo, você pode utilizar outras à medida que você for aprendendo mais. Então a retração de Fibonacci, você clica num ponto e clica no outro. Você vê que ele te dá aqui, ó, na perna de alta, quanto que foi a correção. Então, por exemplo, nessa perna aqui de alta, você traça a linha de Fibonacci, a ferramenta de Fibonacci. Você vê que ele corrige aqui até 50%, entra na buy zone aqui de 38 a 61,8 e depois sobe novamente. É interessante observar aqui, ó, que a ferramenta ela depende só do eixo vertical. Então, se você traçar para o lado e manter a mesma altura, fica indiferente, tá vendo? Então, tanto faz se a perna foi mais para cima, mais para o lado. O que importa mesmo é essa altura aqui, ó, vertical, para você pegar os níveis de Fibonacci aqui, ó, 61,8, 38,2, essa zona interna aqui. Aqui você também pode editar cada uma dessas cores, cada uma dessas legendas, mudar o tamanho da linha e tudo mais. Mas normalmente a gente deixa no padrão, não altera muito não. Bem, essa aqui, nesse lugar aqui, é essa ferramenta que eu queria mostrar para vocês, que vai ser uma das mais utilizadas. Aqui nesse local você faz desenhos, coloca um retângulo, se você quiser, por exemplo, a gente indicou lá uma buy zone, então você pode botar aqui assim a sua buy zone para te indicar melhor. Fazer um retângulo, né? Fazer uns desenhos, elipse e tudo mais. Aqui você pode escrever, né? Deixar um texto, então se aquela ali era uma buy zone, aqui ó, zona de compra, bota OK. Você pode arrastar, mudar a cor, mudar o tamanho e tudo mais. Então, são ferramentas que ficam salvas, mesmo se você fechar, mas você não deslogar, quando você voltar nesse gráfico dessa moeda com relação ao dólar e nessa corretora, vai estar tudo salvo aqui, essas linhas de tendência que você traçou. Então, isso é muito bom para você não ter que ficar repetindo todas as vezes que você for abrir, repetir o gráfico. Então nessa caixinha aqui, ó, nessa aba, você pode ver que tem dezenas também de ferramentas, mas você vai utilizar mais essa aqui, ó, as ondas de Elliott. Então basicamente você pode traçar aqui, ó, apertando a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e a onda 5. Além disso, você aqui também tem as ondas A, B e C de correção. Então você tem a onda A, B e a C. Então isso também fica salvo e isso você pode traçar aqui em cima se você perceber esse comportamento, perceber uma onda 1, 2, 3 e aí traça, né, e ver se vai seguir a sua análise. Então é uma ferramenta aí também que você pode utilizar no seu trabalho. Nessa caixinha é mais essa mesmo que a gente queria mostrar para vocês. Já nessa aqui, ó, essas duas aqui são as mais importantes. Então, essa primeira aqui é uma posição de long. Você vai comprar, por exemplo, rompendo esse topo aqui, ó. Então você clica nele e aí você coloca o valor que você quiser, por exemplo. Ao romper esse topo aqui, você tinha um alvo, por exemplo, aqui de 48%. E aí você sobe aqui o seu stop, ó. Então a sua operação fica com um alvo de 50 por um stop loss de 16,5. Aqui você vê que tem o valor absoluto, né, que são em dólar do Bitcoin, ou seja, se o Bitcoin subisse 3.583 dólares, aí se corresponderia quase 50% nessa época aqui que ele estava a 7 mil e pouco. E aqui o stop também, o valor absoluto e o valor em porcentagem. A outra ferramenta de short basicamente faz o mesmo processo, só que o contrário, né? Então, se você fosse entrar num short aqui, assim, tentou romper o topo aqui, tentou novamente, não conseguiu, aí você entra no short. Aqui no short, ó, você coloca um stop para cima, né? Porque você vai entrar vendido.
e um alvo para baixo. Então, da mesma maneira, valor absoluto, porcentagem, e o seu stop gain também aqui, ó, valor absoluto, porcentagem. Não tem muito erro não, para você fazer essas duas ferramentas. Então já fomos todas essas abas aqui. Essa última aba, ela é uma aba de desenho. Geralmente o que a gente usa aqui mais é as setas. Então você quer mostrar aqui ó, um suporte, só você clicar que vai aparecer. Então você indica bem aqui a região que você quer avaliar e dá um foco nela. A última ferramenta aqui nessa barra da esquerda que eu queria mostrar para vocês é essa aqui de medição. O que ela faz? Você pega qualquer lugar do gráfico, qualquer valor, e você quer ver quantos por cento que vai subir. Aquela perna de alta correspondeu a quantos por cento. Então você, por exemplo, se você tivesse comprado aqui embaixo, aqui sim, ó, testou uma região de compra, consolidou, aí nessa consolidação aqui você comprou. Então na hora que sobe aqui, ó, você vê que subiu, por exemplo, 22%. Como é que essa ferramenta aqui de medição funciona? No eixo horizontal aqui, ó, na abscissa, você tem o número de barras e o tempo correspondente. Então, por exemplo, 13 barras, ou seja, 13 candles, corresponde num gráfico de 4 horas a 2 dias e 4 horas. Então aqui no gráfico horizontal você vai ver que ele vai pegando o número de candles e vai aumentando ali o tempo, ó, 21 dias e 20 horas, e vai reduzindo. Já no eixo vertical, você pode ver aqui ó, que ele pega o valor absoluto, ela subiu $1.000, 1.300, 1.500 e quantos por cento isso representa em relação a esse ponto aqui que eu parti a análise, ó, do momento que você comprou até o momento que ele subiu. Ou seja, se você comprou aqui ó, na região de 6.600 mais ou menos e vendeu aqui ó, na região de 7.886, isso correspondeu a um ganho de $1.413 e uma porcentagem de quase 22%. Então esse gráfico ele vai para baixo também, ele mostra só a perda caso o preço desça e você tenha comprado ali. Então é bem interessante essa ferramenta de medição. E se você não quiser usar ela por aqui, ó, pela reguinha, você pode só apertar Shift. No que você apertou Shift e arrastou, ele vai. Você segura o Shift, aperta e arrasta que ele vai mostrar para você o preço e essas cotações de medição. Então aqui ó, na barra lateral é basicamente isso que a gente queria mostrar para vocês. Agora por fim, quase acabando já, você pode ver aqui ó, o gráfico de 4 horas, mas ele está sem indicador nenhum, ele está só com os candles, indicando os candles de alta e os candles de baixa, mostrando o preço. Então eu quero botar mais indicadores. Com a sua conta grátis, você vai conseguir colocar até 3 indicadores. Então você pode vir aqui ó, e você vai ter uma lista de indicadores para colocar. Eles estão em inglês, mas não vai ter muito erro não, você consegue traduzir facilmente os nomes. Então o primeiro que a gente vai colocar aqui ó, é o de volume. Você vem aqui, escreve volume, pesquisa e pega o primeiro indicador que está aqui, ó, volume. Só clicar, você vai ver que ele aparece aqui embaixo, e algumas opções de editar nele, e ele aparece aqui, ó. Então cada um desses aqui é o volume, você pode ver aqui um candle, se ele tiver verde é porque o dia fechou, foi um candle de alta, e o volume dele. E aqui você vê a linha de volume médio, ele faz a média dos volumes, e aí você pode ver se aquele candle fechou com volume acima da média ou abaixo da média, e ver se o volume médio tem aumentado, tem diminuído, o que tem acontecido com o volume de negociação. É sempre importante você verificar por exemplo, se está acontecendo uma queda de volume, se a queda de volume é por causa da sua corretora ou da moeda. Porque muitas vezes a pessoa acha que está tendo uma queda de volume, então aquela tendência é falsa, apesar do preço estar subindo, está tendo uma queda de volume. Mas na verdade pode ser que a sua exchange, a sua corretora, que esteja tendo uma queda de volume, ela esteja diminuindo. Então isso pode atrapalhar um pouco a sua análise, mas para isso é só você botar a mesma moeda, por exemplo, Bitcoin dólar, em outra exchange de maior volume e aí você pode confirmar sua tendência ou não. Então você botou o volume, se você clicar aqui, você aparece ou some com ele. Então isso aqui é um hide, um show barra hide. Aqui você edita ele. Todas as ferramentas, todos os indicadores, se você clicar nessa engrenagemzinha aqui, você vai editar ele.
Então você tem aqui os parâmetros de entrada, os inputs, que você vai poder editar. Vou ficar entrando em detalhes em cada um deles. E aqui o estilo. Então você pode mudar a cor dos 500 aqui, o estilo, se você quer ele mais translúcido, se você quer ele menos translúcido, menos transparente, a grossura, a espessura e tudo mais. Então tudo é editado aqui, essa parte do layout. Além desse indicador, um muito utilizado é a EMA, que na verdade é uma média móvel exponencial. Geralmente a gente usa essa aqui, ó, Double EMA. Então você vem aqui, ó, você quase não deve estar vendo ela aí no gráfico, é uma linhazinha aqui, ó. Mas se você vier aqui em formatar, você consegue aumentar a espessura dela. Então agora ela está bem grossa e dá para você ver ela melhor. Aqui você pode mudar a cor dela. E aqui você muda o período, porque um dos dados da média móvel exponencial é o período que ela vai calcular, né? Quantos períodos para trás e fazer uma média exponencial dela. Então primeiro a gente coloca uma média rápida, né? Uma média móvel rápida de 9 períodos. Depois aqui, ó, você pode editar e colocar uma outra EMA, uma outra média móvel. Por exemplo, aí vai do seu perfil, da sua análise. Você pode usar 21, 34, por exemplo, se você utilizar 21, que é um padrão, aí você tem que mudar a cor dela, né? Porque senão vão ser duas com a mesma cor, pode te avacalhar um pouco e dá OK. Então aqui, ó, agora você consegue ver as médias móveis, você colocou elas, você vê aqui elas se cruzando, então tendência de baixa, o preço tentou recuperar aqui, mas não conseguiu, então eu continuo com a média móvel lenta, que é a azul, por cima. Aqui fez uma correção e agora aqui está testando o suporte de novo. Então essa aí é a análise da média móvel. Se você quiser botar também uma média móvel mais longa, então você vem aqui, ó, em EMA de novo. Mais uma média móvel. Então ela entrou aqui de novo, ó, com 9 períodos. O default dela é sempre 9 períodos, então sempre que você colocar vai ser 9 períodos. Então você muda a cor, coloca espessura e, por exemplo, você pode botar aqui um de 200 períodos para ver a tendência de médio prazo. Então você vê aqui, ó, que o Bitcoin ele estava acima, né, a tendência de médio prazo grande, então desde aqui de dezembro ela estava subindo, subindo. No gráfico de 4 horas, rompeu, testou uma vez, testou de novo, tentou romper, voltou. Então a tendência por enquanto está de lateralização ou de baixa. Então aqui, ó, pronto. Vimos as médias móveis, né, como que você coloca ela no seu gráfico para fazer a sua análise. Então para você retirar ela, é só você clicar aqui, ó, delete. Então deletei. E você pode ter, na verdade, 4 indicadores. Então eu botei aquela média móvel aqui. Se eu tentasse colocar alguma além depois, ele ia pedir para você assinar um plano pago. Mas não é necessário, geralmente quando você está aqui com a totalidade e não consegue adicionar mais, você apaga um e depois coloca outro. Você pode apagar o volume, depois você coloca ele de novo. Então só para mostrar aqui mais 2 indicadores para você, se você colocar BB, ele já vai aqui para as bandas de Bollinger. Então aqui, ó, você já consegue ver as bandas, tocou aqui na região inferior, então é provável que ele suba. Tocou aqui, corrigiu para a parte central da banda, que o preço sempre tende a voltar para o centro da banda. Tocou na parte superior, tocou na parte inferior e continuou. Então aqui você vê que é bem simples colocar a banda de Bollinger, só indicador, colocar BB lá que ele já entende. Você pode editar também as configurações dela, mas eu não recomendo tanto, geralmente ela vem no default. Então você pode diminuir aqui o comprimento das bandas, diminuir o desvio padrão aqui, aí você vai ver que ela fica mais curta, tá vendo? Mas geralmente é melhor você deixar ela no default dela mesmo, não ficar mexendo muito nessa parte. Por fim, aqui um último indicador muito utilizado, que é um oscilador na verdade, que é o índice de força relativa, mas em inglês a gente chama ele de RSI, que é o Relative Strength em inglês. Então aqui, ó, você pode ver que ele te mostra bem as regiões de sobrecompra e sobrevenda, né? Então aqui é uma região de sobrevenda, que foi aqui, o preço caiu muito forte, então é o momento de ter comprado aqui nessa sombra e depois pegar essa alta aqui, desse braço. E aqui as regiões de sobrevenda. Então você vê que ele atinge uma região aqui, ó, de sobrevenda, de sobrecompra, perdão, que é acima aqui, ó, de 70, ele está calibrado para isso, acima de 70 sobrecompra e abaixo de 30 sobrevenda. Então aqui, ó, atingiu a região de sobrecompra acima de 70, provável que o preço vai cair, a força compradora está saturada, está fraca,
Então é grande a chance do preço cair, voltou aqui para uma região normal e depois o preço continua. Então ele é bom, na verdade, só para indicar esses possíveis pontos de reversão de tendência. Então ele te mostra a região de sobrecompra, que realmente aconteceu, estava muito alto, muito esticado o preço e o preço caiu. Mas você vê depois que ele continua na tendência de alta aqui, ó, ele não é um bom indicador, ele fica oscilando aqui no meio, então ele não vai te mostrar muita coisa. Então ele é bom realmente nessas regiões aqui de sobrecompra e sobrevenda para você entrar comprando e vendendo a moeda nesses pontos. Então você pode vir aqui, ó. Aí para você retirar ele, você vê que ele é uma parte, ele fica aqui embaixo, você pode retirar ele aqui embaixo. E existem uma série de outros indicadores aqui que você pode colocar, alguns já aparecem aqui automaticamente, outros você pode digitar o nome, por exemplo, que o MACD já está aqui, ó. Então ele também aparece lá embaixo. Então você pode ficar aqui testando vários indicadores aqui que você quiser. Você vê que tem uma infinidade, que é uma lista muito grande mesmo. Então você pode ir brincando com eles aí, já que é de graça, você pode ir testando cada um deles, ver qual que você se adequa melhor para fazer sua análise. Então é isso, pessoal. O que a gente queria mostrar para vocês aqui é como utilizar esse gráfico. Você vai ver que a gente sempre utiliza ele nas nossas análises e ele é uma plataforma bem completa mesmo, todo mundo utiliza. Então a gente queria mostrar para vocês. Por fim, tem essa ferramenta aqui, ó, que é muito usual, que é uma ferramenta de snapshot da tela. O que ela faz? Você clica aqui, ó, e ele tira uma foto exatamente da tela como ela está. Então se você copiar aqui, ó, jogar no seu navegador, você vai ver que vai aparecer aqui, ó, exatamente a tela que você deixou com as linhas de tendência. Se você tivesse botado seta, outros indicadores, tudo ia aparecer aqui. Então é uma ferramenta bacana aí para você mostrar a sua análise para a pessoa, sabe? Não ficar só falando, ah, eu fiz uma análise, está testando suporte. Tira o print lá embaixo, naquela ferramenta, naquela câmerazinha, copia o link e joga lá no Slack que vai aparecer direitinho para todo mundo ver a sua análise, a sua foto. Então é bem interessante. Então por hoje é isso, pessoal. A gente queria mostrar para vocês a ferramenta. Acho que deu para entender direitinho. Qualquer dúvida, fala com a gente, comenta aí. Obrigado então. Bons lucros para vocês.